Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estarei te mostrando como fazer a lógica de programação em MQL5 para que seu robô faça o cálculo do seu stop em termos financeiro e não na quantidade de pontos. Por exemplo, se o seu stop por operação que você aceita é de até R$ 200 e quando surge uma operação, aquela operação ela vai te dar R$ 100 de stop, ele consegue ajustar automaticamente a quantidade de contratos que você pode estar aumentando para atingir seu stop financeiro. Então, se você entrou numa operação, você aceita R$ 200 de stop, porém, naquela determinada operação, ele deu R$ 100 com um contrato, ele automaticamente vai calcular e vai entrar com dois contratos que vai ser de acordo com a quantidade de financeiro que você está disposto a arriscar por operação. Então, fica no vídeo de hoje que eu vou te ensinar como faz esses cálculos e essa lógica de programação para o seu robô estar automaticamente calculando e dosando o tamanho da mão que você entra em cada operação de acordo com o seu stop financeiro. Mas se você ainda não entendeu o que eu quis dizer sobre o que o vídeo é, já curte, comenta, compartilha aí, pessoal. Eu estou começando esse canal agora no YouTube, mas eu vou fornecer uma avalanche de informações, de videoaulas para vocês compreenderem qual que é a estrutura básica para desenvolver uma programação no MQL. Muitas pessoas têm medo, se assustam quando a gente fala de MQL, mas no final das contas ele não é esse monstro de 7 cabeças. Claro, depende da complexidade do projeto que você vai desenvolver, mas que todo mundo é capaz de aprender se tiver um pouquinho só de paciência e comprometimento, que você consegue desenvolver qualquer tipo de linha de programação. E claro, para aqueles que não têm paciência, efetivamente não está buscando aprender programação, me chama, entra, acessa o meu site, acessa a comunidade do Telegram aí, me chama lá, que a gente pode estar fazendo um orçamento e viabilizando o seu projeto aí, tá bom? Então beleza, bora fazer esse robô. Rapaziada, pra quem não assistiu o vídeo, assiste aí, procura aí. Robô seguidor de tendência em MQL5, tá? Eu vou estar complementando aquela lógica de programação que a gente já fez, tá? Então, eu vou estar utilizando aquele robô que a gente desenvolveu do vídeo passado. Assiste lá, para quem esqueceu, tem dúvida, ainda não pegou a lógica de programação dele, e eu vou estar complementando agora nele, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que seria seu stop financeiro? Então, digamos que você bolou lá seu trade system, você vai trabalhar, vai ter um capital disponível de R$ 2.000 por contrato que você for operar. Então, digamos que hoje você tem só R$ 2.000, então você vai operar um contrato. Aí, digamos que você fez a conta lá, eu só estou dando exemplo, tá, pessoal? Só pode ficar mais didático e mais claro possível para explicar para você o que seria o stop financeiro para quem ainda não conhece, tá? Então, quem conhece, adianta o vídeo aí. Quem não conhece, vou dar essa explicação teórica. Então, você vai operar um contrato porque você tem um capital disponível de R$ 2.000. Beleza. Aí, cada operação, digamos, você vai colocar em jogo 10% do capital. Tô chutando alto, tá, pessoal? Só para facilitar a conta aqui, né? Então, não me julgue. Então, cada operação você vai arriscar 10% do capital. Ou seja, então cada operação você vai estar arriscando R$ 200. Vou falar, eu vou arriscar R$ 200 por operação. Bacana. Aí, você colocou lá seu robô, deu uma operação aqui. Aqui surgiu o gatilho de entrada. Esse gatilho é o que eu falei do vídeo passado. Quem não viu, assiste lá para entender. Então aqui deu o gatilho de entrada. Ou seja, eu vou entrar aqui e vou estopar aqui. Deixa eu mudar a cor para facilitar aqui. Eu entro aqui e eu estopo aqui. Aí, esse range aqui, digamos que ele tem 100 pontos. Certo? Digamos que a gente está operando mini índice e ele tem 100 pontos. Só que 100 pontos vezes 20 centavos por ponto, que é o custo lá do mini índice, vai te dar R$ 20. Ah, se meu trade system fala que por operação eu posso arriscar no máximo R$ 200, então por que eu vou só arriscar R$ 20, sendo que nessa operação que está linda e maravilhosa, me dá a oportunidade de não só trabalhar com um contrato. Como o risco é de R$ 20, eu posso estar trabalhando aqui com 10 contratos e extrair mais do mercado se o mercado for a meu favor. Então, o stop, ele não vai ser focado na quantidade de operações que você vai fazer por dia. O seu stop, ele vai ser focado em quanto de dinheiro que você está colocando em jogo ou já arriscou até o momento, entendeu? Então, não importa se você fez 10 operações no dia ou se você fez uma operação no dia. O seu foco está no capital, que ganhou ou que perdeu. Então, nos robôs, se você colocar lá no seu input a quantidade de contratos que você está entrando no robô, significa que se você colocar para todas as operações, independente do risco que esteja correndo, o risco que você esteja exposto, que no caso aqui seria R$ 20, ele vai entrar toda hora só com um contrato. Sendo que quando o mercado te der essas oportunidades aqui de extrair mais do mercado, pela questão de quantidade de contrato que você pode expor, porque o seu risco financeiro vai se manter o mesmo, você vai estar só arriscando com um contrato, entendeu? Então, essa lógica de programação, ela te dá essa flexibilidade. Poxa, daqui até aqui, tem pouco ponto, 100 pontos, que vai me dar R$ 20 de loss, e eu estou disposto a perder até R$ 200 por operação, então significa que aqui eu poderia entrar, em vez de com um contrato, eu entraria com 10, entendeu? Então, teoricamente, essa seria a lógica por trás desse stop financeiro. Não ser um stop pela quantidade de operações que eu faço no dia, mas sim um stop de acordo com o financeiro, né? Então, dito isso, pessoal, como que seria a lógica de programação? Então, eu sei que a maioria das pessoas ela trabalha na B3, que é no mercado nacional, brasileiro, né? Deixa mais claro, se alguém tem dúvida. Eu vou colocar assim, a maioria das pessoas ainda trabalha com mini índice, mini dólar, mas é só para vocês entenderem a lógica por trás, tá? Então, eu vou fazer um enumerador aqui, que seria tipo uma listagem.
para eu identificar qual ativo, para vocês indicar qual ativo que vocês vão trabalhar, tá? Então, eu vou colocar dólar, ele vai dar uma opção, uma listagem no input, tá? Dólar e índice, tá? Se for dólar, eu quero que apareça dessa forma aqui, para ficar mais organizadinho, bonitinho, dólar. E aqui mini índice. Vou colocar aqui a opção mini índice. Beleza. Aí aqui é o input que eu tava falando, tá, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? Nesse input aqui, ó, a gente coloca a quantidade de contratos. Se eu coloco 1, todas as operações vão entrar com 1. Agora, se eu coloco para calcular de forma automática, que é o que a gente vai fazer, aí vai acontecer o que eu tava falando agora, do estoque financeiro, tá? Então, input ativo, que é o enumerador que a gente acabou de fazer, tá? Vou escrever ativo também, que agora é o nome da variável. Vou colocar aqui, por exemplo, dólar, como o valor padrão, tá? Toda vez que eu coloco aqui, ó, já o resultado é tipo um default, tá? Default significa o valor padrão, que se você não mexer, qual que é o valor que vai aparecer, tá? Então, vou colocar aqui, ó, símbolo do ativo. Ou código, né? Sei lá, tanto faz. E aí eu vou colocar aqui, ó, uma variável que a gente vai informar quanto que a gente está disposto a colocar de risco por operação. Então, vou colocar aqui, ó. E normalmente eu coloco só para ficar mais organizado para mim, tá, pessoal? Em stop financeiro. Tá? Seria qual que é o valor financeiro que a gente está disposto a perder ou colocar em jogo para aquela operação, né? Vou colocar aqui, ó, R$200. Stop financeiro. Beleza. Aí o que a gente faz? Essa lógica de programação, novamente, para quem está vindo agora no canal, eu fiz em outro vídeo, tá? De novo, desculpa falar 10 vezes isso, mas é porque já tá pronto, né? Senão copia aí, ó. Tô lerdo aqui, já aproveita e copia. Então, bacana. Então, dentro da lógica de programação, que a gente tem a condição de compra aqui, antes de dar a opção de realizar a negociação, efetuar efetivamente a compra, eu vou colocar aqui, ó. Double contratos, que é o que a gente vai calcular agora. Então, a gente coloca uma variável de contratos. Passando uma moto aqui atrás. Beleza. Agora a gente vai fazer a identificação do ativo, hein? Que é o que a gente colocou lá no input. Se o ativo que a gente escolher lá no input ele for igual a dólar, por quê? As contas, os valores da conta é um pouco diferente, então vocês vão entender. O contrato financeiro, que seria a quantidade de contratos que a gente vai calcular automaticamente, ela vai ser igual a em estoque financeiro. Então, por exemplo, os R$200 que a gente colocou lá, dividido pelo range. O que seria o range? Já está aqui, ó, pessoal. Essa conta já está pronta. Que é novamente, para ficar bem didático. Se eu for muito repetitivo também nos vídeos, pessoal, vocês falam aí que aí tem que ser mais seco, digamos assim, né? Mais rápido. O range seria isso aqui, pessoal. Daqui até aqui. Que seria da entrada até meu stop. Então, esse vai ser, digamos que é 100 pontos que a gente estava conversando, né? 100 pontos. Então, aqui já está identificado como calculo o meu range, tá? Esse logo aqui tá errado. Esse aqui é o 1 e o logo é o 2. Esse aqui é o 2, né? Ó, já tá corrigindo do outro vídeo. O range... Aqui, ó, esse valor que vai mudar, tá, pessoal? Então, beleza. O stop financeiro é, que eu tô falando, R$200, dividido pelo range, que é 100, vezes o valor de cada ponto. No caso aqui, ó, que a gente tá calculando é pro dólar, então o dólar cada ponto é R$10. Tá? Então, se aqui tem 100 pontos vezes 10, R$1.000. Só que eu tô disposto a perder R$200 por operação. Então, se fosse no dólar essa condição que não vai acontecer, né? Porque a gente não vai entrar no range de 100 pontos, seria 200 dividido por 1.000. Teoricamente, seria 0,2 contratos. Tá? Então, fecha aqui, calculei pro dólar. Só que aí tem um problema, pessoal. A gente utiliza, esse aqui é o MET. Sei lá como fala, isso aqui é MEFCIL. Sei lá. Isso aqui é um arredondamento. Ele vai arredondar sempre para cima, tá? Então, se o valor tiver, sei lá, fez a conta aqui e encontrou que era 5,2 contratos, ele vai arredondar para 6. Por que eu coloquei esse daqui para arredondar para cima? Porque se acontecer de encontrar 0,1 contrato, e no mercado nacional não existe 0,1 contrato, ele vai arredondar para 1. Então, sempre ele vai arredondar tudo para cima. Se ele encontrar 6,1, ele vai para 7, tá? Então, se for maior que o inteiro, ele sempre arredonda para cima. E aí, aqui eu coloco else if ativo igual a índice. Se for igual a índice, a gente copia aqui. E só muda o valor do custo por ponto, que no caso do índice é 0,2. E aí, se sair de qualquer coisa dessa daí aqui, não é esse ativo ou não é esse ativo, é só por questão de segurança, mas ele nunca vai entrar nessa rota, porque sempre vai ter a opção de selecionar um ou outro obrigatório, e se no input o trader ele não escolher a opção lá, vai ter a opção já default que a gente colocou aqui, ó, padrão, que vai ser dólar, tá? Então, é só por uma questão de, digamos que segurança, mas não vai acontecer, tá? Contratos. Que aí ele vem aqui, ó, e coloca o contrato, a quantidade de contratos que tá aqui, ó, no input. Tá?
E aí, a gente vem aqui e troca a variável por contatos financeiros. Compila, vamos ver se tem alguma coisa errada. Não, não tem. Então, pessoal, deixa eu puxar aqui para vocês verem a questão dos inputs lá. Ó, vem aqui, já está selecionado. É isso que vai aparecer. Deixa eu fazer assim, ó. Acho que vai ficar até melhor para vocês entenderem. Ó, para quem não tem familiaridade, tá? Ó, quando a gente coloca group aqui, ele aparece esse título aqui, ó, tá vendo? Ele abre uma pasta e aparece esse título. É só uma forma de organização para aqueles robôs que têm vários parâmetros para ser imputado, tá? Então, ó, tá vendo? Quando eu coloco esse barra barra, olha o jeito que aparece aqui, ó. Se eu tirar esse barra barra, ó o jeito que vai aparecer, tá vendo? Vou tirar aqui, ó. Olha lá, em mercado. Ele mostra o nome da variável que a gente colocou. Então, para ficar mais legível e ficar mais fácil de interpretar para quem for utilizar o programa, ele dá essa opção aqui, entendeu? Você pode ver que no Profit não tem isso, né? Fica aquela coisa feia lá aparecendo. Do jeito que a gente coloca, a variável que aparece para quem vai utilizar o programa, né? Aqui o MQL tem mais esse profissionalismo, né, por trás. Que eu gosto particularmente, né? Até em operações eu prefiro fazer no MetaTrader do que efetivamente no Profit. Até acostumei, né? Tanto programar. Aí, ó, volume de contraste. Aí que eu tava falando para vocês, ó, por exemplo, aqui, ó. Oh, meu Deus. Então, vou tirar isso aqui. Ó. Aqui, ó. Quando a gente faz esse tipo de enumerador, e a gente aplica aqui no input, ó como ele aparece, tá vendo? A gente pode escolher, ó. Vira uma lista pra gente escolher qual opção que a gente quer, entendeu? Então, basicamente seria isso, do jeito que a gente trabalha aqui, faz a programação e do jeito que ele aparece aqui, tá? Então, vou colocar ele pra rodar, pra gente, deixa eu ver aqui. Vou colocar ele pra rodar pra gente já ver o que vai acontecer. Então, bacana, pessoal. Vamos só alterar essa cor aqui, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Fechou. Então, vamos rodar. Ó, legal. Acabou de realizar uma operação aqui, ó. O risco da operação, 175. Ele entrou com 9 contratos no mini índice, certo? Então vamos fazer as contas aqui. 175 vezes 0,02 dá R$35 de risco por operação. Se a gente tem disponível R$200, então teoricamente era para ele ter entrado com 5,7 que ele arredondaria para 6. Agora vamos entender por que ele entrou com 9. Né? Deixa eu tirar aqui um pouco. Isso é bom essas coisas acontecer, porque efetivamente é a realidade, tá? Não é só eu vir aqui colocar o programa para vocês que tá lindo, maravilhoso, não. Muita coisa eu faço no improviso aqui e é bom vocês entenderem como que a gente procura entender a execução aí dos erros, tá? Então, ó, antes dele entrar na operação aqui, ó, vamos colocar aqui que ele... não vai ter informação. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, que já vai ter as informações. Então a melhor forma de depurar erro aqui é você colocar esse print, essa função print. O que ela vai fazer? Ela vai descrever o que você colocar de informação aqui. Então, por exemplo, vamos tentar entender onde que está a informação da máxima. Vou colocar aqui, máxima. Onde que está a informação da mínima? Vou colocar min só. Vamos também colocar aqui, ó. Vamos colocar na mesma não, vamos colocar aqui. Senão vai ficar jogando muito pro lado. Vamos falar qual que é o range que ele está trabalhando. Aí que a gente coloca range. E vamos ver qual que é o cálculo. Não precisa, né? A gente vai saber, né? Vamos ver aqui, contratos. Contratos. Beleza? Vamos compilar. E vamos... Deixa eu só ajustar aqui a questão da cor. Mais fácil de enxergar. Então, pessoal, aquele print, as informações vai aparecer aqui, ó. Bem aqui nesse dobrador aqui, onde está escrito mensagens, tá? Dá o play aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Ó, bacana. Ele realizou a operação aqui, ó. Certo? Então ele começou aqui, ó. Onde que tá as referências que a gente marcou aquela hora, a máxima? Olha aqui pela janela, tá? A máxima deu 570. Então aqui, ó, 570. Então ele pegou essa máxima aqui. E a mínima, ó, 455. 455, tá vendo logo aqui, ó? Ele pegou essa mínima aqui. Então ele pegou daqui até aqui, ó, tá vendo? Então aquela alteração que a gente fez estava errada. Que a gente fez, que eu fiz. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui, ó, é um mesmo. Eu acabei comendo bola. Tá ok? Vamos depurar de novo. Volta aqui. Arruma. Improviso é foda, pessoal. Não sei porque eu mexi aquela hora, mas tudo bem. Vou fazer aqui agora. Ó. Agora sim, ó, tá vendo? A máxima 570, a origem deu 160. O que é? Que seria daqui. Seria daqui até aqui, ó. Tá vendo? 158 pontos. É questão de spread, tá? 175 aí. Por causa de spread de mercado, velocidade de execução, e essa coisa que vai acontecer mesmo. Mas se a gente utilizar o parâmetro de 160,
Vou fazer a conta aqui. 160 vezes ponto 2. Deu R$32. A gente estava com R$200 de estoque financeiro, dividido por 32, olha lá. Dá 6,25. 6,25 ele arredonda para cima, 7. E aí aqui agora, ó. Tá vendo? 7 contratos. Então tá aí, pessoal. A questão do stop financeiro é assim que calcula, tá? Aí vocês ficam em dever de casa aí para vocês testarem em dólar, em outros ativos. E qualquer coisa, pessoal, algum comentário de melhoria, que vocês fizeram teste que seria bom acrescentar, algum tema que vocês queiram saber mais um pouco mais a fundo, coloca aí nos comentários, que aí qualquer coisa eu posso desenvolver o próximo vídeo com relação ao que vocês têm dúvida e tudo mais, tá bom, pessoal? E, novamente, um alerta que eu sempre dou. Esse mês eu vou estar lançando o robô gradiente linear, tá? Então, quem estiver pensando em comprar, que o pessoal está ofertando no mercado por R$1.000, R$2.000, R$3.000, eu vou estar disponibilizando de graça, tá? E aí, se você está pensando em comprar agora, espera mais um pouquinho, tenha paciência. Esse mês eu vou lançar e vou disponibilizar ele. Vai que você utiliza o meu robô e fala, puta, esse robô aqui já me atende, eu não preciso gastar R$2.000, R$3.000 ou pagar uma mensalidade de R$300, R$400 aí que o pessoal tá cobrando, tá? E aí, para você utilizar ele, esse mês eu vou estar disponibilizando, entra lá no grupo do Telegram. Eu estou construindo grupos de estudos que é voltado para troca de know-how, tirar dúvidas sobre programação, tanto em MSTL como MQL5, que é do MetaTrader. O grupo está começando agora, então se vocês quiserem me ajudar, gostaram do vídeo, de alguma forma esse vídeo te ajudou, curte o vídeo e entra lá na comunidade, tá? E eu vou estar informando lá na comunidade quando que o robô vai estar disponível, tá? Então o link eu vou estar colocando lá para quem fizer parte da comunidade, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão de vídeo, fica à vontade aí para escrever e me chamar. Beleza? Obrigado, pessoal!